Nós vamos começar agora com uma pessoa que foi vítima, uma das vítimas do pastor chamado Edilson Turato. O pastor Edilson já pregou nos Gideões, tem uma biografia muito conhecida dentro do segmento pentecostal, mas anos atrás acabou sendo preso na porta da igreja por homicídio. E depois disso, parece-me que ele fez algumas vítimas, e uma dessas vítimas foi o senhor Michael, que é empresário e que tem uma história muito triste para contar para a gente aqui. Michael, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui, boa tarde. Prazer é meu, boa tarde. Como é que foi essa situação envolvendo o pastor Edilson Turato? Se você puder, já começa a contar para a gente como é que você conheceu ele, para a gente poder entender esse relacionamento? Sim, começou isso no início de 2020, após ali a pandemia. Eu fui fazer uma visita ao pastor Marcelo, lá na cidade de São Francisco. Fui visitar uma missionária Elisângela lá, muito amiga minha, e conheci o dono do sítio, que era o pastor Marcelo. Trocamos ali contato, eu e o pastor Marcelo, e vim para casa. Passou uns dias, o pastor Marcelo me ligou, disse que ele vinha fazer uma visita na farmácia para mim. Eu contei para ele que estava passando uma situação difícil, pandemia, estava tudo parado, tudo ruim, né? O movimento. E do nada ele apareceu, ele, o pastor Marcelo e o pastor Turato, né? E mais um advogado, agora que eu esqueci o nome dele junto lá na farmácia, numa terça-feira, nunca me esqueço. Eles esperaram acabar o fechamento da farmácia, 10 horas, fizemos uma oração ali dentro. O Turato me entregou uma profecia para mim e para minha esposa, né? E trocamos também contato ali, eu e ele, e começamos a conversar. Ele começou a mandar mensagem para mim. Ele começou a me pedir uma oferta de R$300 pediu uma oferta. Daí eu coloquei, eu sentei no meu coração de fazer uma oferta de R$300 por mês para ele, R$300 por semana. E passando assim um mês, ele me questionou que se não me dar uma melhorada na oferta. Eu passei a dar R$500. Mais ou menos assim, quase um ano. Daí o que acontecia? Ele vinha uma vez por mês na farmácia, fazer oração e ficar orando lá no escritório, ele e a esposa dele, e contando que Deus não ia deixar fechar, que Deus ia prosperar aquele lugar, porque estava ajudando a manter um homem de Deus, né? E a gente começou a criar um vínculo, né? Um ano de amizade, fomos jantar junto, e eu nunca fui buscar o passado dele, na verdade. E quando passou quase um ano, ele entrou na farmácia e me chamou no escritório da farmácia, dizendo que ele estava orando em casa, e Deus tocou no coração, mandou Deus falar para mim que ele tinha um processo para receber, que era um dinheiro lá da Itália. E daí eu disse para ele bem assim, tá, e qual que é o valor que o senhor tem para receber lá? Daí ele não quis entrar em valores. Eu disse, Michael, eu só vou dizer para você que passa de milhões. Daí eu disse, quanto que o senhor vai ofertar na minha vida? Daí ele bem assim, eu quero ofertar 6.800.000 reais na tua vida. Então então teria 68 milhões para receber lá, e dizia que esse dinheiro estava lá em Brasília já. Que era uma herança de família lá, dos avós dele, que tinham lá bisavós da família, e tinha virado em euros e tinha vindo para o Brasil, que quando ele foi fazer o passaporte italiano, descobriu que tinha essa herança, e a família dele, os irmãos e os pais, desistiram desse dinheiro porque não acreditavam, e ele acreditou e investiu nesse dinheiro, né, porque teve gastos, né, advogado, e disse que foi advogado para a Itália, ele foi me enrolando, né, aquele negócio de enrolar, e eu fui acreditando, porque era homem de Deus. Eu disse, pastor Turato, vamos chamar ele de pastor aqui para entender, né, mas o que ele fez não é pastor. Ele disse para mim bem assim, eu disse assim, pastor Turato, vem 6.800.000 de lá para cá, o que o senhor quer daqui para, porque de graça o senhor não vai me dar 6.800.000, né? Eu falei para ele, eu sou um cara já que eu tô com 30, naquela época eu tava com 36 anos, 35 anos, 36 anos, eu não sou uma criança. Ele vem assim, Michael, eu preciso que você me ajude com as despesas da minha casa, porque eu sou um cara que tive um passado problemático. Daí ele contou a história, que ele me mentiu, na verdade, que ele ele não era crente, estava na rua, e estava vindo de uma danceteria, e encontrou um rapaz, o rapaz foi fazer um assalto nele, ele tomou a arma do cara e matou o cara, né? E eu fui ver agora a história, depois que aconteceu isso, eu fui atrás. Na verdade o cara era namorado dele, né? Era namorado dele, ele matou o cara com 22 facadas, né? Dentro de casa, entendeu? O cara sustentava ele em casa.
Ele foi buscar a história, foi buscar o processo dele para ver do tamanho do problema que eu tinha entrado, né? Ele tinha matado o cara com 22 facadas dentro de casa, esse namorado dele. E daí ele fugiu, né? Esse tempo ele fugiu, e depois, prescreveu o processo, o processo ficou... Ele ficou 10 anos fugindo do processo, que o advogado começou a empurrar o processo dele para frente. O que fizeram com ele? Pegaram e ele contou para mim que daí passou 10 anos, e daí ele contou que o processo dele se extinguiu. Só que depois eu questionei sobre a situação da prisão dele em 2017. Ele disse assim que ali foi uma denúncia que fizeram contra ele, que fizeram um complô, um pastor de Joinville, que eu não vou citar o nome aqui, e o filho dele que é advogado, e também ele prometeu dinheiro para esse pastor, tá? 2 milhões de reais. Agora eu fiquei sabendo que eu encontrei esse pastor e a família dele, e esse pastor mantinha ele também. Entendeu? No mesmo período que eu mantinha ele pedia ajuda para esse pastor e para essa família. Esse pastor ajudava ele com 500 mil reais por semana também, e ele pegando de mim, pegando dele. Entendeu? Então, para nós dar continuidade na nossa conversa, e daí eu disse para ele, tudo bem, pastor, eu vou conversar com a minha esposa, a situação já não está fácil, eu vou conversar com ela. E eu já estava com problema financeiro. Ele pediu quanto aí? Ele pediu quanto aí? Ele pediu as despesas da casa. Daí eu vou te passar agora a despesa da casa. Tá. Daí eu conversei com a minha esposa disse para mim, não faça isso, como é que vai quebrar a farmácia? Você sabe que nós estamos no vermelho, a situação não está fácil. Só que contei da situação, da fé, da fé que ele prometeu, o homem de oração, porque ele veio preparando o caminho, o terreiro, na verdade, desse ano. Sim. Ele foi devagarinho, né? Ele foi colocando coisa na minha cabeça, ele me ligava todo dia. Ele ficava de 1 a 2 horas comigo, das 10 à meia-noite, todo dia, conversando comigo. Catava tudo que eu passava para ele, dos meus problemas, para ele, né? Eu me abria com ele tudo, porque confiei como fosse meu pastor. Ele dizia para mim, ele colocou tanta coisa na minha cabeça, Israel, que eu deixei dele congregar na Assembleia. Ele era meu pastor. Entendeu? Daí, eu comecei a pagar as dívidas dele. Quando comecei a receber as dívidas dele, ele começou a mandar talão de luz, água, telefone, prestação de carro, aluguel, comida. Entendeu? Isso foi começando... Quando eu recebi, comecei a pagar. Começou assim, 10, 15, 20 mil por mês. Isso 20 mil? Mil por mês. Meados de agosto, e ele falou que até no final do ano o dinheiro dele ia sair. Quando chegou no final do ano, ele inventou que tinha que ir para São Paulo conversar com o juiz. Ele me pediu dinheiro para viajar, eu dei para ele 5 mil reais, eu lembro, fiz Pix na conta dele. E ele foi para São Paulo com o destino a conversar com o juiz no final do dia. Eu não acreditei, porque, na verdade, sim, o juiz sabe que o fórum fecha dia 20, não funciona só depois em fevereiro, né? Tudo bem. Ele foi para São Paulo, voltou e disse que não deu certo, disse que é para liberar em fevereiro ou março. E daí começou aquele negócio, para sair um mês para o outro, E ele usava muito de mentira o seguinte. Ele dizia o seguinte, que o juiz... Ele inventou o nome de um advogado lá em São Paulo, que mexia nessa causa, o doutor Leandro. Entendeu? Diz que era um advogado muito de nome em São Paulo, diz que era até advogado do governador de São Paulo. Entendeu? Olha como ele fazia a minha cabeça. E ele pegou e disse para ele bem assim, Michael, o juiz, o meu processo está em 10º lugar para ser liberado. Então, eu pensei, mas se é 10º, o juiz despacha um por semana, porque pela pilha que é, hoje tudo computador, eu disse, não, mas demora, o juiz despacha um por mês, vai demorar 10 meses para ser meu processo. Deus disse, tem um caminho que meu advogado me ensinou, que ele achou lá um jeito de que um dos assessores botasse o processo mais para frente, e vindo sempre com essa conversa mentira. Uma hora era o assessor do juiz, outra hora era o juiz que queria ganhar uma propina, daí uma hora o juiz queria 10%, outra hora o juiz queria 20%, outra hora o juiz queria 30%, outra hora o juiz queria 40%, 50%. Daí ele vinha e dizia o que eu achava, e eu disse, o dinheiro não é meu, é seu. Da situação que nós estamos vivendo, qualquer coisa que entrar, eu falei para nós é lucro. E daí, um dia ele foi para lá, eu bancando ele toda a vida. Toda a despesa da casa, eu bancando viagem dele, o carro.
eu bancando, ele já indo e volta, ficando em hotéis de luxo lá, eu bancando tudo para ele. Ele foi para São Paulo e inventou que o juiz queria 50%, voltou de lá e eu disse para ele fazer o acordo com o juiz, entendeu? Porque ele colocou tanta coisa na minha cabeça, eu disse para ele, não precisa me dar os 6.800.000, me dá menos para ele, não precisa me dar tudo isso. Ele foi de lá e quando voltou ele me culpou, dizendo que ele estava entrando por uma porta que Deus não aprovava, que era, né, que era pagar uma propina pro juiz. E ficou eu como culpado, até deixou eu mal. Eu caí de cama, fiquei uma semana de cama com depressão, porque... E hoje ainda continuo tomando remédio antidepressivo, né? Tomo remédio para ansiedade, e acabou me deixando doente. E daí ele começou com essa conversa, entendeu? Que ia sair, e foi apertando a situação. Chegaram a pagar esse valor ao juiz? Ao suposto juiz? Na verdade, eu nunca fui no juiz com ele, não conheço o juiz, não conheço o assessor, não conheço o advogado. Deu um dia, minha esposa disse, Michael, faz um teste com ele, se ofereça para levar ele, quando ele falar que vai para São Paulo, diz que você vai junto, passear, tu fica no hotel, ele vai lá no advogado e você fica no hotel e vai atrás dele para ver se ele vai mesmo em tal de juiz. Ele, na hora, ele correu para trás. Não, isso é coisa minha, coisa pessoal minha, eu não vou te envolver nunca nisso. Não vou te envolver nunca nisso aí. E eu comecei a criar uma desconfiança com ele. Eu cheguei um momento desse pastor, por que o senhor não mostra o processo para mim e para minha família? E o mais assim, triste que Israel, é que ele se brincou com o psicológico dos meus filhos, da minha família. Ele ligava, o meu filho é jogador de futebol, hoje ele joga no Sub-15, ele não é profissional, mas quer ser um profissional da bola. Ele ficava dizendo que ele tinha um primo dele que comandava a base do Santos, que ia levar meu filho jogar no Santos, que estava tudo certo, que meu filho estava aprovado já, né, que a carreira dele estava garantida. A minha filha é cantora gospel, uma menina muito crente, né, abençoada, e falava pra minha filha que via ela dentro de um ônibus de 2 andares, que via uma banda à disposição dela, que ela ia cantar o Brasil inteiro, que a Maria tinha que fazer o passaporte porque ia cantar o mundo inteiro, que Deus tinha promessa da vida dela. E isso ele foi semeando na mente dos meus filhos quase todo dia quando ele ligava. Ele não sentava na cama, deitava na cama minha esposa e meus filhos nos pés, para ouvir ele, botar o celular no meio da cama para ouvir ele orar por nós e aconselhar, né? Porque tinha dias que eram um tormento, mas tinha dias de paz. Mas tinha mais dias ruins porque a situação estava se apertando. E aconteceu que ele ficava com essa conversa, lá e vem, vai e vem. E sempre que ele me ligava, e às vezes ele vinha conversar comigo aqui na minha casa, onde eu morava, não aqui, em outro lugar, ele sempre dizia assim, ó, o pastor fulano de tal, de Joinville, tem ligado para você, que é esse pastor que no início eu contei para você, que ajudava ele também. Ele não queria que eu tivesse em contato com esse pastor, porque ele não queria perder o ganho do pastor, porque o que acontecia? Eu ia entrar em contato com esse pastor, ele falava mal de mim para esse pastor, tá entendendo? E falava mal do pastor para mim. Ele falava dos dois, para nós nunca ter contato. Nós tivemos contato agora, depois que estourou todo o problema, que eu fui atrás desse pastor para saber o motivo que esse pastor até fez, que ele falava para mim que esse pastor fazia campanha de oração contra a minha vida sem conhecer a pessoa. Uma coisa assim, diabólica. Ele escrevia demônios na minha casa, e eu disse, eu não estou em pecado, entendeu? E nós vivíamos uma vida de oração, de jejum, e eu digo que tanto demônio só me vê, que tanta coisa, tanta luta, ele sempre foi ouvindo demônio, macumba na farmácia, problema, ele falou que via, disse que ele tinha um espírito, um dom, que ele entrava na casa das pessoas, que ele me via, eu morrendo, dopado por remédios, ele ficava me trabalhando na minha mente. Entendo. Então, começou a trancar as coisas, o dinheiro não saía. E ele começava a inventar conversa, história. Ele saltava para lá e para cá e se negando. Chegou um ponto que a farmácia de Apiúna eu não dei mais conta de manter ele. Tá entendendo? Israel, daí o que eu fiz? Eu comecei a olhar na internet e apareceu uma farmácia Navegantes para comprar ela pelo valor da dívida. E ele estava me dizendo para mim que o dinheiro ia sair em 2 meses. Eu sentei com ele, eu disse para ele bem assim, seu Turato, não tenho mais como manter o senhor com essa farmácia. O meu nome já está no SPC Serasa, eu tenho que botar essa farmácia no nome de alguém, entendeu? Não tenho ninguém de confiança. E ele pegou, tinha o nome sujo, ele e a esposa, eu limpei o nome dos dois e coloquei o nome da farmácia de o nome dele.
Você pagou quanto, você sabe? Para limpar o nome deles? Paguei naquela época, foi uns 20 mil reais, mais ou menos, para limpar o nome dele naquela época. Era pouca coisa naquela época, na verdade, né? Você botou a farmácia no nome dele? Botei a farmácia no nome, na verdade, as duas, né? Eu botei no nome dele. Na confiança que o processo ia sair. Quanto no valeu decorrer, a minha farmácia valia 1.800.000 reais. Entendi. 1.800.000 reais. E coloquei no nome dele. Daí passou um período de tempo, meu filho teve um sonho. Teve um sonho que o Turato fazia um Pix na nossa conta de 15 milhões de reais. E num dia nós estávamos deitado na cama. Eu falei para ele assim: Pastor Turato, o Samuel teve um sonho essa noite passada que o senhor fazia o Pix na nossa conta. Daí eu falei para meu filho não falar o valor, porque porque ele podia achar que eu estava sendo ganancioso em cima do dinheiro dele. Daí ele falou: Samuel, qual que é o valor que eu fazia? Daí eu fiz o sinal para o Samuel não falar nada. Falei assim. Daí ele insistiu. O Samuel falou: pastor, eu vi o pastor fazer um Pix no celular da minha mãe, e minha mãe contava para o meu pai um valor de 15 milhões de reais. 15 milhões. E ele falou bem assim, que esse era o valor que Deus tinha colocado no coração dele fazer por nós. Daí ele se abriu, ele disse: Michael, na verdade eu vou falar para você, meu valor é espaço de 100 milhões. Entendeu? Passa muito mais de 100 milhões que eu vou receber e vem limpo da minha mão. Então, tudo que você tem feito por mim, pela minha família, eu vou te ajudar. E o que você está fazendo? E comecei a fazer, e continuei fazendo, pagando as dívidas dele. Daí, quando eu botei a farmácia no nome dele, Zé, ele começou a aumentar as dívidas. Ele trocou de carro, ele andava com um carro velho, comprou um carro mais novo, a prestação era 900, passou para quase 2.000, eu tenho os comprovantes de tudo que eu pagava, as prestações. E comprei e começou a me trazer 3 cartões de crédito a mais. Então a dívida chegou quase 30 mil reais por mês. Era essa média, 25 a 30 mil. Começou a dívida dele. Quando chegou no mês de junho, nós compramos a farmácia Navegantes no nome dele para assumir a dívida e pagar um valor de banco, que era em torno de 30 mil reais por mês. E para manter ele, eu falei assim: Sotrato, a única saída que nós temos é comprar essa farmácia Navegantes, eu vou viver de Japiúna e o senhor vive de Navegantes, só tem que economizar no gasto. Eu tenho printado ali no meu celular o valor que eu falei para ele, assim, no máximo 10 mil por mês você tem que gastar. Não pode passar 10 mil, porque não tem condições da farmácia pagar 40, 20, 30 mil de prestação e mais o seu gasto de 30 mil. Eu limitei ele um mês. Um mês ele gastou 10 mil, no segundo mês ele já estourou de novo a banca. E daí começou as coisas piorando. E eles não, Michael, fica tranquilo que Deus não vai deixar fechar a porta. E daí o que acontecia? Eu ficava um dia em Apiúna e um dia descia a Navegantes. Um dia Apiúna, um dia Navegantes. A minha vida virou um inferno, andar na estrada. Só trânsito, ficava 3 horas para descer e 3 horas para subir. E ele em casa, formoso e belo, né, ele, a esposa e os filhos, em casa, e eu pagando 4 mil de mercado, 5 mil de mercado. Ele gastava. Ele vinha comprar na Apiúna, no mercado de Apiúna, porque ele não tinha crédito na cidade, ele vinha comprar no mercado um cheque para 90 dias, que eu pagava, entendeu? E como eu botei no nome dele as coisas, ele achou que era o dono de tudo. Começou já a espalhar em Joinville que ele que era um empresário, que tinha farmácia para os amigos dele. O que aconteceu? Daí eu tive que... Comecei a analisar minha situação financeira. E ele dizendo: fica tranquilo que vai sair a farmácia, que vai sair o dinheiro. Pode comprar a farmácia. Você compramos a farmácia, fizemos o negócio, assumimos a dívida, entendeu? E passamos a farmácia para o nome dele. Quando a gente começou entramos na farmácia, eu tive que fazer uma reforma na farmácia. A farmácia estava definhada, estava do jeito que estava, não dava para continuar. Eu pensei o seguinte, eu sentei com ele, seu Trato, vamos fazer o seguinte, vamos vender a farmácia de Apiúna e vamos investir em Navegantes, porque eu pretendo ir embora para Blumenau depois que sair o dinheiro. E pretendo abrir uma em Blumenau e depois eu seguir naquela região ali do litoral montando farmácia. Apiúna, esquece. Eu vendi minha farmácia, que valia 1.800.000 por 450 mil. O meu primo. De graça eu dei a farmácia para ele. Uhum. Tirando, daí tinha um acerto dos funcionários de 60 mil, me sobrou 390. Eu comprei um Corolla, dei 35 mil de entrada, comprei um Corolla para mim, e tinha um carro, né, e ia vender esse carro, né, que estava com prestação atrasada já, e ia ficar com esse Corolla para mim. Quando ele viu o carro, ele ficou bem louco. Ele disse: não, esse carro eu quero para mim, porque o meu carro não dá. Tive que entregar o carro para ele vendeu o dele pro filho dele, e eu tive que ficar com o meu carro ainda,
né? E ele levou esse Corolla embora, que está preso hoje em São Paulo, que eu mandei prender ele, entendeu? Daí perdi a entrada, né? E essa parcela foi paga, e tá lá o carro lá agora, não tem como buscar. Corolla 2022 com 32 mil quilômetros, seminovo, que ele levou embora. Quando ele fugiu agora, dia 20 de março, quando ele fugiu para São Paulo. Então, assim, compramos a farmácia, foi definindo as coisas, eu vendi a farmácia para o meu primo, por 450 mil. Depois que eu fiz? Paguei o funcionário, dei entrada no carro, paguei algumas contas que tinha que pagar e injetei um dinheiro na farmácia, para reforma, e guardei um valor para manter eu e ele até a situação do dinheiro sair. Deu o que ele veio? Eu apertei ele fortemente e cheguei até a discutir com ele. Eu tenho gravado nos áudios, dentro do celular, que eu queria que ver o processo de toda maneira. E daí ele pegou, certo dia ele apareceu lá na Navegantes, ele e a esposa dele muito bravo, no celular ele mostrou uma foto assim de um documento do juiz, não marca, o nome do juiz estava apagado, só marcava assim fora de São Paulo, né, de Brasília, né, lá de Brasília, e dizia que dia 25 de março de 2025 o juiz ia liberar o processo dele. O que aconteceu? Nesse período, tudo que passou nesses 4 anos, eu vou te contar uma coisa para você que ele mentiu. Foram 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos, na verdade, quase 5 anos foram, na verdade. Quase 5 anos. E nesse período todo, ele chegou a dizer para mim que ele foi em Brasília, ele foi em São Paulo, se encontrou com o juiz, ele e a esposa dele, tá? E olha como ele me manipulava. Ele disse que ele entrou dentro do escritório, ele, o advogado, o juiz, disse que o juiz pediu para ele que ele tirasse todo o celular que tinha entre eles, guardar lá no lugar, e fez um acordo com ele, porque o que ele falou para mim? Que ele e o advogado, ele denunciaram o juiz no CNJ. Você sabe que existe o CNJ hoje, que é os 5 juízes lá que ficam fiscalizando os juízes do Brasil. Sim. Que denunciaram ele. Então ele vinha com coisas convictas que dava a entender que existia, porque o cara era inteligente. E ele veio dizer para mim que quando eles denunciaram o juiz, que o juiz queria, lembra que eu falei para ele que ele queria aquele 50%? Uhum. Ele falou para mim que o juiz pegou e ele fez a denúncia, ele e o advogado. Quando o juiz recebeu lá a denúncia na mão, que ele foi denunciado, ele chamou então eles lá para conversar. Assim, ele falou, passou para mim. O juiz pegou, fez um acordo com ele que era para ele tirar o processo fora contra o juiz e que ele ia liberar em março. Isso foi mês de outubro do ano passado. Correto? Outubro. Dia 10 de outubro, para ser exato, que eu tenho no meu celular, que é as conversas com ele, dia 10 de outubro. Que ele estava lá, que eu mantive ele, que ele ficou 15 dias em São Paulo, eu mantive ele os 15 dias lá, e ele veio dizendo que ele vinha com a vitória nas mãos. Ele sempre mandava assim, eu tô levando a vitória nas minhas mãos. Ele vinha e botava assim uma mãozinha e uma canetinha assim, assinando no papel. Aquela canetinha que tem ali no celular. Ele voltou com esse papel, não me convenceu. A minha esposa acreditou, eu não quis tirar a esperança da minha esposa, dos meus filhos. Eu vim para casa chorando, de Navegantes até a Piúna. E a minha esposa perguntou o porquê que eu estava chorando. Sim, eu não contei para ela o porquê. Eu só disse que tínhamos que orar mais para que Deus nos livrar de qualquer coisa futura. E ali, naquele momento que quando eu apertei ele foi lá e falou para esse pastor, que eu falei para você que sustentava ele, começou a falar mal de mim, que eu estava sendo um problema na vida dele, que eu tinha que tirar, isso já não tinha mais a farmácia de Apiúna, já entendeu, né? Estava só com a farmácia Navegantes, eu ia e voltava um dia sim, um dia não. E daí ele mandou, eu tenho gravado isso, tenho prova, tá? Eu gravei dentro do carro, ele começou, sentou e disse para mim o seguinte, que olha o que ele fazia, para fazer confusão. Ele disse bem assim que esse pastor chamou ele lá na casa, perguntando como é que estava a situação dele, que ele estava... Na verdade, o que aconteceu? Ele foi lá se reclamar para esse pastor, falar mal de mim, só que ele não contou a verdadeira história. Ele disse que estava dando problema, que não estava dando mais certo comigo. E daí o que aconteceu é o seguinte, esse pastor está falando uma coisa, Turato, vamos comprar a parte do Maico, compra a parte dele, tira o Maico fora, bota o meu filho, e a vida segue. Você, o meu filho tem... Tá? Da farmácia, no caso. Isso, compra a parte do Maico. Da farmácia ou do acordo, do dinheiro? Da farmácia.
Daí ele disse assim, daí ele chegou um dia e nós dentro do carro, eu e a esposa dele, nós estávamos encostando o carro na farmácia, no estacionamento, eu comecei a gravar a conversa, porque eu estava desconfiado já dele, a situação já, né? Isso já foi mês de janeiro já. E ele disse para mim bem assim, Michael, eu vou te contar uma coisa para você. Ele disse assim, aquele pastor te ligou alguma vez? Eu disse assim, seu Torato nunca me ligou. Ele disse assim, porque eu vou te contar a verdade para você. Ele me chamou lá no escritório dele, ele quer tirar a tua bênção de você. A bênção que é para vir para você, ele quer tirar da tua mão. Ele quer para ele. Olha como esse homem é sagaz, ele falava. Então, assim, você vigia muito, porque até ele quer comprar, quer que eu faça você sair da sociedade, que o filho dele compre a tua parte e você perca a bênção. E daí eu disse assim, pastor, eu fiz uma aliança, não foi com esse pastor, foi com o senhor. Tá entendendo? Então, assim, se o senhor quer que eu saio. Da minha parte que eu tenho, o senhor faz uma declaração em cartório que o senhor vai me pagar os 15 milhões, seja os 6 milhões e 800 mil, pode ficar com a farmácia, me dá a minha parte da minha farmácia que eu perdi de Apiúna, que é os 450 mil reais, e meu carro de volta, e um cheque ou uma procuração, ou qualquer documento, o senhor pode ir seguir em frente. Eles, não, isso não, que eu não quero isso, eu quero que você, porque nós temos um projeto de farmácia, e nós vamos seguir em frente e vamos batalhar, e aquela conversaiada, né? E para você entender um pouquinho, Israel, para você da situação que é, porque assim, ele sendo pastor, dizendo um homem de Deus, brincou com a minha fé, tá entendendo? Brincou com a minha fé, com a fé da minha esposa, com a fé dos meus filhos. O que acontecia? Quando ele via que eu estava estranho, ele me convidava para ir para os cultos. Eu saía de Apiúna para ir para os cultos lá em Joinville, Curitiba, e ele me levava um irmão lá em Joinville para orar por mim, e chegava lá, certo dia fomos no culto no Ayrton Novaes, até tá o vídeo tá na internet aí, para quem quiser ver. Entendi. Chegamos no culto lá, sentei do lado dele, o pastor Ayrton começou a fazer a mensagem lá, entregar a mensagem, e daqui a pouquinho o pastor Ayrton pegou e mandou ele se levantar, dizendo para ele se levantar e abraçar o pastor, o deputado Ismael, e dizendo que para ele falar o nome de remédios. Eu fiquei eufórico, né, com aquilo, né, porque eu nunca tinha conhecido o pastoral apóstolo Ayrton. Eu peguei e entrei em choque lá no banco, e crendo que tudo ali era coisa de Deus. Uhum. E a partir daquele momento, na verdade, Israel, eu tomei uma decisão na minha vida que estava crendo nesse dinheiro, tá entendendo? Daquela profecia. Sim. Entendeu? Porque foi uma coisa muito forte, assim, que dele falar no dinheiro do seu Torato, e que ele tinha um dinheiro para receber em Brasília, da situação que nós íamos montar uma rede de farmácia, 70 farmácias, tá no vídeo, tá aí, o Zay acabou de postar. Então, assim, foi uma coisa muito forte, muito, assim, uma coisa muito, assim, uma coisa assim, muito complexa, assim, uma coisa muito pessoal nossa, sabe? E eu pensei, foi Deus que estava revelando a boca do profeta, né? E acabou, a coisa acontecendo, foi indo, e através dessa profecia eu fui acreditando na situação. Muitas pessoas hoje estão me questionando, porque eu sou um burro, acreditar numa coisa dessa, mas as pessoas não viveram o meu lugar. É fácil me julgar, entendeu? Mas não tá no meu lugar aqui é difícil. Porque ele usou duas coisas que eu digo que Deus deixou para o homem na terra: a fé e a família. As coisas básicas da vida, nossa vida. Então, assim, ele brincou com a minha família e brincou com a minha fé. Entendeu? E como eu era uma pessoa assim que creio em profecias, tá entendendo? Creio, não dizer que eu não creio mais, mas perdi um pouco a credibilidade. Mas do jeito que foi, e daí eu agora descobri que o Ayrton de Novaes é amigo do Torato, muito amigo, se conheciam. E ele se fez, ele que não conhecia o Torato na hora da mensagem. E eu conheci várias pessoas agora que estourou o problema, pessoas, pastores, amigos, pessoas que conheciam bem a vida do Torato, contaram que os dois eram amigos, conhecidos. O pastor Torato chegou a pregar na igreja do Ayrton Novaes, que não estava no endereço velho, no endereço novo que ele acabou perdendo a igreja ali, mas no endereço velho ele pregava direto. Eu não sabia nada da história. E aconteceu um certo dia que ele me pegou, me levou, eu nunca esqueço. Ele me ligou e disse assim: vem aqui em Joinville hoje, tu estás em Navegantes com a família, vem aqui que nós somos um profeta para Deus orar por nós. O nome dele é Marquinhos, lá em Joinville. Ele é meio cego. Chegamos lá na casa de um homem simples. Ele levou um sacolão para o seu irmão. Chegamos lá, sentamos numa mesa redonda, eu e minha família lá de cá, a família dele lá de lá, e o Marquinhos assim na ponta da mesa. O Marquinhos começou a
orar por mim, ele disse, olha, ó, eu digo para você uma coisa para você, está passando uma situação muito grave, uma situação financeira muito grave, só que quando nós chegamos na reunião, para receber a oração, o Marquinhos dá uma bola fora. O Marquinhos bem assim, você viu o pastor falando de tal? Que é esse pastor que ele dizia que não para mim não ter contato. Ele disse, não tenho mais conversado com ele. Eu conversei com ele ainda hoje. Daí ficou uma coisa meio, eu fico um cliquezinho na cabeça, né? Deu o Marquinhos bem assim, disse para mim bem assim, ó, Deus manda dizer para você que você não vai ter sócio. Quando o Marquinhos falou isso para mim, ele abriu uma baga do olho desse tamanho. Ele, a esposa dele, olhou para mim, ele até se afastou assim da cadeira. Uhum. O Marquinhos entregou para nós ali uma profecia, entregou a profecia para mim, para minha família toda, e nós saímos para fora. Quando nós chegamos na rua, ele disse assim que o Marquinhos era um falso profeta, que era uma profecia combinada, que esse pastor já tinha ligado pro Marquinhos, passado toda a minha situação, e que queria me afastar do Turato dele, que não é para me convidar, aquela profecia era uma furada, para me esquecer. Viemos para casa chorando, Israel, chorando, de Joinville até Piúna. A minha filha, meu filho questionando, dizendo, pai, nós saímos de casa para vir aqui, para vir um cara entregar uma profecia, o cara dizer que é outro, dizer que é mentira. Eu disse assim, isso acontece. Falei da Bíblia, né, para eles, né, e diz, vamos confiar no Senhor, que o que tiver de oculto ou escondido será revelado. E quando eu falava isso pro pastor Turato, ele virava num bicho comigo. Ele me questionava, Israel, dizia assim, o que você quer saber? Tu acha que eu estou escondendo alguma coisa de você, pastor? Eu estou dizendo, senhor, quem estiver usando de engano um com o outro, vai manifestar a verdade vai prevalecer. E daí ele que me questionava, você não está me cagando, não acredita que eu sou homem de Deus? Não, eu acredito, eu quero crer que eu sou homem de Deus, você não está me mentindo. E ele começou a criar passar essa desconfiança para nós. Resumindo, para chegar no ponto final da situação, quando chegou, foi se aproximando da data, ele começou a tentar arrumar meios para me prejudicar, falando mal de mim para um para outro, falando mal principalmente para esse pastor, e daí ele congregava no outro pastor, que é o pastor Marcelo, esse eu não posso falar o nome dele, né? Ele congregava na igreja do pastor Marcelo, até falava de mim para o pastor Marcelo, pedia oração, que estava passando uma dificuldade com o sócio dele. Na verdade, ele nunca foi sócio meu, na verdade, ele foi sócio só de boca. Ele não colocou R$1 nas empresas, só vou deixar bem claro aqui, tá? Uhum. Ele não colocou R$1, só retirou. O filho dele vinha na farmácia comprar, pegava leite, fralda para 600, 500, R$1.000. Eu sustentei a família toda com remédio, com comida, com tudo que você imaginar, roupa. Ele me ligava, Israel, quando dava, nem para minha esposa, não comprei vestido de R$700, ele ligava e dizia, eu tenho que comprar um vestido para minha esposa no aniversário hoje, tem que se mandar uma oferta. Eu dizia, quanto, pastor? Eu comprei um vestidinho de R$700 aqui. Eu tinha que fazer o Pix para ele. Eu tenho que sair para jantar com a minha esposa hoje, porque hoje é aniversário de casamento, tenho que depositar uma oferta, um dinheiro para mim, não oferta, um dinheiro para mim. Quanto, pastor? R$500. Lá, mais R$500. Eu tenho todos os comprovantes, entendeu? Todos os Pix que eu fiz na conta da filha, dela, entendeu? Pressão de carro, água, luz, telefone, eu tenho todos os comprovantes que eu fiz na conta. Estimado, nós fizemos assim por baixo, tá, Israel? Ele levou nesses quase 5 anos mais de R$1,5 milhão em dinheiro. Em dinheiro ele levou. Então, o meu prejuízo hoje, o que aconteceu? Meu prejuízo hoje, se for contar a farmácia de Apiúna, que eu perdi ela, porque eu perdi a farmácia. Eu entreguei ela de graça, perdi R$1.800.000, que estava ali. Se eu não tivesse feito essa aliança com ele, eu não tinha perdido a farmácia. Entendeu? Então, meu prejuízo hoje chega quase 6 milhões com ele. Porque, como 6 milhões? R$1,5 milhão da farmácia, R$1.800.000 da farmácia de Apiúna e R$2 milhões da farmácia Navegantes, que eu tive que entregar ela de volta para o ex-dono. Não conseguiu pagar? Não consegui pagar. O que aconteceu? Daí, para ele acrescentar que era verdade, ele contou esse processo para o ex-dono da farmácia, que assumiu agora, novamente, para dar uma firmada no negócio. Porque até ali, o homem não ia vender a farmácia para nós. Ele contou abertamente no escritório que tinha esse processo para receber. Eu confiei mais ainda. Tá entendendo? Porque ele contava para os outros. E dizia que eu ia cuidar das empresas para ele. Ele sempre disse assim, Michael, eu vou vir esse dinheiro, esses milhões para mim, eu vou te dar a tua parte, você tem uma base, a situação é tão grave, que ele me levou
em Blumenau, num condomínio Golden Park, me mandou ver uma casa de 4 milhões para mim, mandou reservar, uma casa de 4 milhões, que é uma base. Ele foi lá e viu uma casa de 6 milhões e meio, ele não gostou, disse que ia ficar em Joinville. Olha bem, como ele brincou comigo. Ele foi na BMW comigo, nós vimos uma caminhonete para minha esposa, uma X6 para comprar, ele ia pagar. E ele falou para mim que ia me dar uma Land Rover dessa Sport que custa quase R$1 milhão. Ele falou para mim. Então ele mexeu. Quem que não sonha? Vindo mais uma boca de um pastor, de um homem que se dizia que é profeta, usado por Deus, daí ele mandava vídeos e fotos que estavam nos cultos pregando, né? E ele mandava para mim e mostrando que Deus usava ele. E, por exemplo, ele ia orar para uma pessoa perto de mim e ele tomava ali uma unção e tem uma profecia, que a pessoa se baldava a chorar e dizia que era verdade, entendeu? Até entendo que o dom Deus dá, Deus não tira, né? Entendeu? Deus pode ter que usou ele, na verdade. Deus usou até a mula quando vai usar um ser humano, né? E aquilo foi assim, sabe? Hoje as pessoas me questionam, as pessoas me julgam, as pessoas me condenam, entendeu? Porque, na verdade, pela minha decisão de tomar, de botar os bens no nome dele, não conferir o passado dele, sempre falo para as pessoas, o passado dele não me importava. Importava se ele era um homem mudado dali para frente. Só que ele se mostrou diferente. Ele foi uma pessoa que é uma pessoa corrupta, um estelionatário. Para nós finalizar o assunto, fomos se aproximando da data do dia 20 de março, ele começou a questionar as situações, querendo saber quanto é que tinha de empresa, tinha dívida na empresa, quanto é que nós devia, que ele estava preocupado porque ele ia ficar com muita conta para pagar. Eu disse assim, seu Dorato, o senhor pode ficar tranquilo, que eu não mexi um centavo, o que eu fiz foi para gastar com o senhor, para manter o senhor até aqui, e manter nós e a farmácia aberta. Agora, se o seu dinheiro não sair até o dia 25 de março, nós não temos como manter mais a Farmácia Navegantes. Porque estava já vivendo nós dois a Farmácia Navegantes e mais a prestação por mês, então não tinha como mais viver. O que nós estávamos? Nós estávamos usando o dinheiro que eu tinha. Esse dinheiro estava dentro da farmácia. E acabou o dinheiro da farmácia. E ele desconfiando de mim que eu tinha dinheiro guardado em casa. Queria mais. Queria ser mais. Eu disse, não tem mais. Acabou o dinheiro. Agora nós vamos ter que partir. Só vai arrumar um empréstimo com a agiota ou com alguém. O senhor tem que arrumar aí, porque com esse valor que o senhor tem para receber, tem que ter alguém que empresta dinheiro para o senhor. Daí eu tinha um agiota amigo meu, aqui advogado, ali em Rio do Sul. Eu liguei para ele. Expliquei a situação para ele. Disse, tem um sócio meu que tem milhões para receber. Disse, Michael, eu te arrumo 100 mil reais, mas eu quero que você assina ele. Isso foi já em março ali, no início de março. Nós precisamos pegar esse dinheiro para pagar a parcela da farmácia e pagar os funcionários. Eu fui lá em Rio Sul, fiz o contrato e mandei para ele assinar digitalmente. Ele me faz uma assinatura falsa no contrato. E me manda para mim, eu mando para o advogado. Quando eu pego a assinatura já dele aqui, eu já vi que estava falsa. Eu mandei para o advogado, que é agiota, ele pegou, comprou a assinatura do cheque. Disse, não, Marcos, a nossa assinatura aqui não bate. Nisso ele liga escondido pro agiota, ele pede para mim, liga pro agiota e diz pro agiota o seguinte, que ele precisava que mudasse 3 coisas no contrato. O endereço, que não era botar o endereço da casa dele, mudar a data de vencimento, que não era para botar para 10 de junho, porque o dinheiro ia sair em março, abril, maio, junho. E a gente pediu uma carência, ele ia para botar só para outubro ou novembro. Ele queria que trocasse o cheque também, que não queria que fosse aquela folha daquele banco, de outro banco, da farmácia antiga, que nós tínhamos vendido. E daí o agiota ligou para mim e disse, Michael, eu não vou prestar mais nada, porque isso aí tem caô, tem problema aí, esse cara não tem dinheiro. E ele, como advogado ali, entrou lá no site, tentou procurar de tudo, não achou nada. A minha advogada tentou achar, não achou. A advogada do ex-dono da farmácia, que hoje é dono Ademir, também entrou, foi na delegacia, falou com o delegado, foi investigado. Brasília, São Paulo, Brasília não tem processo nenhum, não existe processo nesse homem, só processo crime, entendeu? Foi feito um levantamento. Até em São Paulo tem um mandato de prisão contra ele aberto ainda, porque São Paulo demora um pouco mais
né? Não é coisa que é rápido o sistema, lá demora. Se tu hoje puxar a ficha dele em São Paulo, eu também tenho aqui no meu celular, eu mando para ti, ele está com o mandato em aberto, eu não sei se está valendo esse mandato em aberto ainda para ele, mas tem um mandato em aberto para ele de prisão contra ele. Então, tudo foi coisa assim que a gente foi descobrindo no caminho. Quando chegou dia 20, quando chegou em março, o dono da farmácia falou o seguinte, ó, se vocês me atrasar a parcela esse mês, eu vou tomar a farmácia, eu não vou mais ficar esperando esse dinheiro sair, porque o homem estava como avalista também da dívida. Porque como o seu Torato não tinha bens, o homem teve que ficar como avalista, o Ademir, das dívidas, entendeu? E daí o homem tinha bens, ele tinha 3 casas, carro, e estava tudo, né, em garantir os bens dele. Ele disse, ó, se vocês não têm condições de pagar, eu vou pegar a farmácia de volta. Quando chegou dia 20 de março, o Torato fugiu, desapareceu. Foi para São Paulo. 2 dias depois ele me atendeu. Eu liguei para a esposa dele, a esposa disse que ele estava em São Paulo, que ele não ia conversar comigo, porque ele foi lá para antecipar o dinheiro para ver se conseguia receber antes. Porque ele dizia para mim o seguinte, que quando o juiz assinasse dia 25, demoraria 3 meses para liberar o dinheiro. Eu disse, mas como isso? Eu disse, não existe ser um alvará, como um alvará de soltura de um preso, é a mesma coisa. Ele funciona assim, eu fui me consultar, um advogado também me consulta, todos os advogados falam assim, Michael, é como se fosse um alvará de soltura de um preso. O juiz liberou no outro dia, ou na mesma hora o cara está livre, e o dinheiro é a mesma coisa. Se o dinheiro está bloqueado na conta, ele dizia que esse dinheiro estava na conta dele, numa conta específica no banco da Caixa. E ele dizia para mim assim que ele via o dinheiro e chorava, porque ele via os milhões na conta dele, podia mexer, que estava bloqueado. Mas nunca me mostrava, nunca me mostrou nada. Eu confio na palavra dele. E aconteceu o seguinte, o dia 20 ele fugiu, foi para São Paulo, daí ele me ligou, disse para mim, daí ele me faz tão servilhão que ele era, ele me mandava uma mensagem e desligava o celular, o Wi-Fi do celular. Ele andava com 2 celulares, ele andava gravando as minhas conversas comigo, gravava tudo que ele falava comigo, e um celular que ele atendia a esposa e conversava com os amigos dele. Ele tinha um celular específico só falar comigo, para fazer a trama dele. E daí, o que ele deu, eu falava assim, tá, mas eu ligava para a esposa, o senhor conseguiu falar com o seu Torato hoje? Consegui falar no celular dele no outro. E ela nunca me passava esse número desse outro celular. Eu fui descobrir o número desse novo celular com esse pastor agora, que a gente se encontrou faz uns 2 meses, que mostrou o novo telefone dele, que ele falava com esse pastor, com o celular outro, não que ele falava comigo. Uhum. Então, ele foi para São Paulo, chegou em São Paulo, começou a me mentir, e eu disse para ele assim, pastor, se o senhor não vir resolvido com o problema até o dia 31, o homem vai tomar a farmácia. E ele não acreditou. Chegou dia 31, porque a parcela venceu dia 10. E nós não pagamos a parcela, não tinha dinheiro. Chegou dia 31, o homem entrou na justiça, entrou com a advogada lá dentro, tomou a farmácia, eu entreguei amigavelmente, entreguei a farmácia, não devia ter entregado, né? Entreguei, esperando que ele chegasse para resolver a situação. Sabe o que ele fez? Ele nem foi homem de me ligar para dizer assim, ó, Mike, é o seguinte, ó, segue o teu caminho, vai viver a tua vida. A hora que sair meu dinheiro, eu vou honrar aquilo que eu te cumpri. Ele mandou por escrito, por texto. Ele mandou para mim, eu peguei o telefone e liguei para ele, ele não me atendeu. Eu mandei um áudio de 5 minutos chamando ele de tudo, entendeu? Eu chamei ele das coisas mais horrendas dessa terra, eu chamei ele e a mulher dele. Eu falei que ia botar eles tudo na cadeia. Porque ele brincou comigo, minha família, que eu não ia ser a família que ele brincou em Santa Catarina, que ele mexeu com várias famílias ele logrou, mexeu, a coisa dele é feia. Em Itajaí, se fala o nome do Adilson Torato, tem coisas horrendas que ele fez ali em Itajaí, entendeu? Aonde só me passa, ele só dá o golpe, entendeu? E ele pegou e me mandou uma mensagem ameaçando, que se eu levasse essa coisa para a internet, qualquer coisa, eu ia ver o que ia acontecer comigo. Ele ameaçou, que ele era amigo de uma facção, né, não vou dizer que o nome, né, que ele tinha muitos amigos, que ele é da FIME. Eu abri um boletim de ocorrência contra ele, contra a esposa, contra os filhos, né, e acabando, a minha vida está virada numa luta, para não dizer outra palavra, perdi tudo, tá, não tenho mais nada, estou dependendo dos outros para viver, a minha situação está difícil, entendeu? Ele acabou com a minha vida, com a minha família, a minha esposa até que semana passada até se separar de mim, né? Meus filhos estão doentes, eu estou doente, minha esposa está doente, a minha família, minha mãe está doente, a minha sogra está doente, por causa da situação. Então, ele deixou um rombo, levou tudo,
não tem nada para receber, tudo mentira, e simplesmente ele foi embora para São Paulo, lá para Praia Grande, e tá lá vivendo de pregador, tá pregando lá, tô sabendo, enganando mais gente lá em São Paulo, entendeu? Certo, tem alguém tá sustentando ele porque ele evadiu, não trabalha, entendeu? Ele não pode trabalhar porque ele tem um problema na perna. Ele falou para mim, Israel, que ele sofreu um derrame, não um derrame, ele sofreu um derrame, ele sofreu, que ele ficou mal, que de 60 dias no UTI. E eu fui descobrir agora que, na verdade, ele não sofreu um derrame porque normal. Eu descobri que ele levou uma surra de ex-comparsas dele, que ele foi fazer uma malandragem em São Paulo, ele tentou lograr os caras lá, e os caras deram um cambal nele lá e botaram ele no UTI. Ele tem um buraco na cabeça aqui, que foi de um problema lá que ele teve em São Paulo. Então, assim, ele é um cara bandido, estelionatário, falso profeta, mentiroso. Eu fico pensando, sabe o que é um homem desse, dizendo o nome de Deus, pregou nos Gideões, né, todo esse tempo, foi membro da Assembleia de Deus lá em Joinville, tá? Ele foi preso aquela vez dentro da igreja lá, quiseram encobrir a situação dele lá, né? Eu fico assim, pensando assim, como é que chega a audácia da pessoa de querer enganar as pessoas, né? De chegar desse ponto, destruir uma família para querer os bens próprios, sabe? Então, assim, uma indignação muito grande que eu tenho, sabe? Assim, a minha família me culpa todo instante que em casa sou cobrado, entendeu? Hoje estou vivendo de favor, tá entendendo? Hoje estou sendo ajudado pela minha família. Estou desempregado, tá entendendo? Então, assim, minha situação, sim, é crítica. Então, assim, e as pessoas estão me condenando. A minha família, que não entende, me condena, me julga. Porque como é que a minha sogra mesmo me condena? Eu já estava num patamar já bom de vida. Estava passando estádio, sim, o nosso estádio passando dificuldade, estava, mas eu tinha uma casa boa para morar, tinha carro bom, entendeu? Tinha uma qualidade de vida boa, tá entendendo? Então, isso tudo acabou. Hoje, os clubes físicos, eu estudava em colégio particular, hoje estudo colégio municipal. E estou escondido porque ele me ameaça. Minha situação está desse jeito hoje. E você registrou o boletim de ocorrência já contra ele? Já registrei boletim na mesma hora, no dia 31, já saí da farmácia, registrei um boletim de ocorrência contra ele, contra a esposa e contra os filhos, contra a Lucas, eu vou dizer já os nomes aqui, Dilson Turato, Dulcineia Turato, Lucas Turato e Beatriz Turato. São maiores? Eu tenho filhos, tá? São de maiores, e fiz porque isso, na verdade, isso é uma formação de quadrilha, na verdade, né? Porque o que eles fizeram comigo ele me coagia. Porque, outro detalhe, sabe o que ele fazia? No meio de todo esse tempo, quando eu dizia para ele que não tinha mais condições de manter ele dizia para mim o seguinte: mãe, tudo bem, se você não quer me manter, beleza, eu vou achar outra pessoa que me mantenha, e a tua bênção eu vou dar para outra pessoa. Daí eu ficava pensando, meu Deus, já que nós estamos aqui, e ele dizia assim: meu processo vai sair daqui 2 meses, tá? Meu processo está saindo. Ele jogava muito no psicológico e trabalhou demais na minha mente, entendeu? E quando às vezes ele não me ameaçava, que ele era amigo de uma facção criminosa, que se fizesse algum mal para ele prejudicasse ele alguma coisa, ele fazia qualquer coisa para se vingar, entendeu? Como eu comecei a procurar o histórico dele passado, como ele matou esse homem, e comecei a ficar com medo, entendeu? Certa madrugada, agora esses dias, eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falei que eu ia denunciar ele. Ele mandou uma mensagem para mim e ele apagou. Ele mandou um vídeo, né, que nunca era para mexer com um homem calado, com um homem triste, aborrecido, porque ele podia fazer justiça com as próprias mãos. Então ele escreveu para mim assim: eu nunca mexo comigo e com minha família. Se tu fazer qualquer coisa comigo com minha família, eu vou tomar providência e você vai viver acontecendo com a tua família. Ele mandou, e ao invés de eu printar na hora, isso foi em torno de 2 horas da manhã, eu me acordei, e quando eu li o celular, a mensagem, ele manda mensagem para mim, ele me desbloqueia e manda mensagem, ameaça e apaga. Entendeu? Eu visualizo, ele vê que eu visualizo, só que na hora dessa mensagem ali, eu consegui salvar só o vídeo que ele mandou, né? E a mensagem que ele escreveu, ele apagou na hora, ele viu que eu visualizei, ele apagou. Ele é um cara perigoso, entendeu? Você sabe se ele já chegou a ser ouvido pela delegacia, Michael? Ele, na verdade, é o seguinte: quando ele soube que eu fiz o BO contra ele, ele abriu um BO contra mim. Ele está se fazendo vítima agora. Sério?
Sério, não, ele teve coragem. E, na verdade, tu vê que ele é tão machão que ele mandou a esposa dele fazer o boletim, não ele não foi na delegacia. A esposa foi lá abrir um boletim contra mim, eu tenho o boletim porque a polícia mandou para mim, que falando que eu era somente um empregado dele, que nada era meu, que tudo que tinha era dele. Entendeu? Ele está colocando a culpa em mim, que eu quebrei as empresas, que eu furtei as empresas, que eu roubei tudo dele, que eu quebrei ele, sujei o nome dele, que agora ele está passando necessidade. Ele passou isso para esse pastor lá, que a gente estava conversando no meio da conversa. Uhum. E eu conversei com esse pastor agora, o pastor contou que sustentava, ajudava ele também, mantia ele. E ele mentindo toda essa parte para mim e mentindo para esse pastor. Você tem provas, por exemplo, dessa negociação que você fez, que você colocou farmácia no nome dele? Você tem provas que foi você quem pagou e que a farmácia de fato era sua, mas só estava no nome dele? Eu tenho contrato de gaveta, que a farmácia era minha, tenho contratos, tenho provas, tenho tudo, entendeu? Até no contrato tá assim, que quando pra tu ver que ele nesse final de ano, ele pegou e disse para mim, Michael, nós precisamos fazer um contrato de gaveta. Porque eu não tinha nada, porque eu confiava nele. Vamos fazer um contrato de gaveta que 50% é meu e 50% é teu. Isso por quê? Porque eu vou falar com meu tio é milionário, lá de Londrina, ele vai fazer uma viagem de navio, cruzeiro, de 7 dias, vai embarcar em Santos. E a família dele mora em Santos, em São Vicente. Olha como ele usou a estratégia. Eu preciso ir para São Paulo agora dia 20, dia 25, eu tenho que passar lá com o meu tio barca dia 31. Eu dei mais 5 mil reais para ir para São Paulo, entendeu? Era assim. Ele falou que ia mostrar para o tio dele o processo, para o tio dele emprestar 10 milhões de reais para ele, para tirar da situação que ele se encontrando. Daí eu comecei a pensar, se ele sempre dizer para mim que não podia mostrar o processo para ninguém, justamente para a família dele não podia saber esse dinheiro. Então como é que ele vai mostrar para o tio dele? Tá entendendo? Então agora começou a cair a ficha, que ele dava sinais de mentira e eu não captava, eu estava tão cego que eu não captava a mentira dele. E daí ele foi lá e voltou dizendo que o tio dele disse que nem olhou o processo, que quando voltasse do cruzeiro, ia sentar com ele e conversar. Diz que o tio dele desembarcou do cruzeiro, embarcou no carro e veio embora para Curitiba e não deu e bloqueou ele, e o advogado dele, o tio dele, bloqueou ele. Sabe o que ele fez a audácia? Dizer para mim que o advogado do tio dele queria falar comigo para emprestar o dinheiro. Se não falasse comigo, não emprestaria. E só emprestaria o dinheiro se me achasse dentro da farmácia e tinha que falar com o telefone fixo da farmácia. Eu disse para ele ligar no meu celular. Ele disse, não tem cabimento isso aí. O dinheiro não é para mim, é para o senhor. Ele disse, não, ele só empresta assim, se falar contigo. O que ele quer falar comigo? Qual a garantia que eu vou dar para esse homem? De 10 milhões de reais. Para você ver aonde que nós chegamos na situação da história, sabe? Ele sempre usava um argumento para me culpar. Quer dizer, daí ele que acontecia, sabe o que ele dizia para mim? Que o advogado ligava e eu não estava na farmácia, tal dia. Porque eu ia um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, eu ia para Navegantes. E daí ele dizia assim que os dias, quando o advogado ligou 3 vezes lá, não me achou, e o tio dele achou melhor não emprestar o dinheiro. E você perdeu mais 5 mil reais da viagem dele, né? Mais 5 mil reais. Para você ter uma base, eu paguei até o mês de março. Eu lembro bem, sabe o que ele falou para mim? Uma das últimas mensagens que ele mandou para mim, eu disse assim, seu Torato, não tem meu dinheiro, o senhor tem que trazer dinheiro daí, do seu dinheiro. Ele escreveu bem assim, ó, pegue o dinheiro que anda na farmácia, pague as minhas contas e as tuas e deixe que o resto estoure tudo. Chegando aí, eu resolvo e pago todas as dívidas que tem. E nunca mais esse homem, nem sinal, nunca vi ele. Entendeu? Então, assim, ele deixou toda a situação aí, né? Fugiu lá para São Paulo, não tem processo nenhum, e eu fiquei sem nada. Entendeu? Isso aqui deixou um alerta aqui para as pessoas aqui que vai nos assistir, e as pessoas hoje em dia a pessoa não dá mais pra confiar mais em ninguém, cara. Infelizmente, eu confiava muito nas pessoas. Não foi a primeira vez que já fui logrado, sabe? E eu tenho uma sina, eu tô orando a Deus, porque eu já é o terceiro já que faz isso comigo. Um foi meu sócio, outro sócio meu que me logrou, e o outro foi meu primo que me prometeu algo para minha vida. Trabalhei 20 anos para ele, me prometeu algo e não cumpriu também. Então, assim, é triste de a gente viver num mundo que as pessoas só querem para si,
né? Não reconhece o trabalho dos outros, o sofrimento, e assim, mais triste que a gente sente, ele usar de engano, usar a nossa fé, porque nós levantava todo dia, Zé, às 7 horas da manhã, para ir à farmácia, ficava até 10 horas da noite, tinha dias, sábado, domingo não tinha, feriado, entendeu? A minha vida era privada, só no trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho. A minha família reclamava, o único lugar que eu vinha era visitar minha mãe, na cidadezinha no interior, lá em Serracina, que eu ia no final de semana lá uma vez por mês. E minha vida era só dar dinheiro para esse homem, acreditando nesse dinheiro, acreditando que verdadeiramente ele tinha esse dinheiro, e não existe nada. E através do Ayrton, né, da profecia do Ayrton, também foi que eu mais confiei, né, foi ali, o deputado andando ali, tudo aquele pessoal, aquele alvoroço, ali foi assim, algo assim que mexeu com a minha vida, com a família, com a vida, né, com a minha esposa, com os meus filhos. Eles acreditavam firmemente. Meu filho até na última hora, meu filho estava crendo que ele tinha esse dinheiro. Entendeu? Nós perdemos a esperança no mês de janeiro, começamos a perder essa esperança, mas o meu filho continuava firme. Meu filho com 14 anos de idade, não, pai, ele deve ter esse dinheiro, não está enganando nós, né? Então estamos aí com essa situação agora para ser resolvida, e estou esperando que a polícia chame ele quanto antes, mas até agora não chamaram ainda ele, e ele está vivendo lá em Praia Grande a vida novamente, como ele quer lá. Certamente deve ter alguém, já que ele não trabalha, deve ter alguém também sendo vítima dele, sustentando ele da mesma forma, né? Provavelmente, porque ele e a mulher dele não trabalham. Eu sei que a filha dele... Daí houve um questionamento na nossa vida, porque a filha dele abandonou a casa, morava com eles, porque eu sustentava a menina em tudo, em remédio, em tudo que a menina precisava, eu sustentava ela. O nome dela chama-se Beatriz. E ela pegou, simplesmente saiu de casa, e ele escondeu para nós durante um mês isso aí. E não contou nada para nós. Daí um dia fomos na casa dele e dizemos, cadê a Beatriz? Ah, a Beatriz foi embora. Daí a esposa dele, a Dulcinea, contou pra minha esposa que um mês a menina tinha saído de casa, que foi morar em Itajaí morar com a avó, ia trabalhar lá numa empresa para ter o dinheiro, porque ela não queria mais ficar sendo sustentada pelos outros. E daí as pessoas viram uma desconfiança. Como é que uma filha sai de casa, estava tudo certo, ganhando tudo bom do melhor, e o pai com a fortuna dessa para receber e abandonar a família, né? E o filho também. Ela já sabia já da maracutaia, né? E o ruim de tudo, sabe o que é? Nós sentar numa mesa com eles, e tá todos eles assim, tá assim, o pai, desse um menino pequeno, o Lucas, né? Que não tem culpa de nada, essa criança. O menino via tudo a nossa conversa, né? O Piá também sendo iludido com uma mentira dessa, entendeu? E outra coisa, e ele dizia, e ele me ligava, ele dizia assim, tô aqui num condomínio, tô vendo uma casa de 11 milhões de reais pra mim aqui. Tu acredita nisso? Ele me ligava e dizia, tô vendo uma mansão aqui pra mim, vou comprar aqui em Joinville mesmo. Eu não vou morar em Blumenau, porque daí nós vamos ficar muito perto, vamos andar muito junto, não vai dar saudade um do outro. E ele sempre dizendo pra mim, nós vamos abrir rede de farmácia, E eu acreditei naquilo. Tá entendendo? Eu fui acreditando. Então assim, as pessoas vão dizer, mas o Mike ficou louco. Não é que eu fiquei louco, é porque na verdade ele usou a minha fé, e eu estava crendo, né? Como ele foi tão audacioso assim que as coisas no início se encaixavam com o que ele falava. Então ele dava muito Deus, vamos orar, vamos consagrar, ora aí que eu oro aqui, entendeu? Se ele usou muito isso aí. Se ele fosse o mais triste de tudo isso, Israel, é que assim, vindo de uma pessoa se dizendo pastor, sabe? Se fosse um ímpio que me desse esse calote em mim, eu não estaria fazendo nem aqui hoje. Não estaria aqui. Eu sei que isso pro evangelho é ruim, é triste, entendeu? Eu não queria. Mas eu tô fazendo isso aqui hoje aqui, porque eu tenho certeza que ele tá fazendo outra safadeza com outra pessoa. Não só fui eu que ele extorciu. Tem várias pessoas, que as pessoas têm medo, como ele ameaça, tem pessoas aí que ele prejudicou, pessoas que ele fez maldade cruel. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho prova, mas as pessoas me contaram para mim, as pessoas não querem se manifestar porque têm medo dele. Mas foi coisas horrendas. Só o fato de ter matado alguém, né? Com 22 facadas, irmão, já mostra o caráter dele, né? Já mostra quem ele é. O que ele é capaz, né, de fazer ainda, né? Ele é capaz de fazer, exatamente. Mas, Michael, pra gente concluir, me diz uma coisa. Você sabe que certamente você não vai receber esse valor, 6 milhões, vindo da mão dele, né? Porque esse dinheiro não existia. Você tem algum plano para recuperar a sua vida financeira, os seus negócios, para ajudar a sua família a sair dessa situação?
A minha situação agora, na verdade, hoje eu tô de cama, né? Tô saindo de uma depressão, né? E tô tentando me restabelecer. Tô arrumado aqui hoje porque eu fiz a entrevista contigo, senão eu estaria hoje deitado na cama. A minha esposa disse, bota uma camisa, bota um relógio, faz essa barba, tá barbudo, porque meu desejo é só dormir, mais nada. Mas eu sei que não é o caminho. Eu tenho que agora fazer o seguinte, agora me colocar mais no joelho, me humilhar mais diante de Deus e pedir para Deus uma direção, para que Ele venha me dar uma direção para mim sair da situação. Só que só Deus me tirou da situação. Porque a minha família é pobre. A família da minha esposa também não é rica. Entendeu? Então, assim, todo mundo me ajuda, mas o alcance deles. Mas eu tenho que fazer minha parte, né? Uhum. Meu sonho foi interrompido, né? Por acreditar num homem desse. Mas eu creio que Deus, o que Deus falou verdadeiramente, eu tenho certeza que parte Deus falou, e tem partes que foi o homem que falou, mas eu creio ainda que Deus é um Deus que fala, né? E estou crendo naquilo que Deus falou na minha vida, né? Quem sabe Deus me escolheu para que isso viesse tudo à tona, né? Para esclarecer, porque há um podridão aí no mundo evangélico, que as pessoas, existem falsos pastores, falsos profetas, pessoas maldosas, pessoas, né, interessadas, né, pessoas gananciosas, né, e eu fui uma das vítimas e tô agora tentando me afirmar, né, mas não é fácil, tá? Ninguém queira estar no meu lugar, as pessoas estão me julgando lá no Zaio, lá nos comentários, e eu até parei de ler, né, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não quero estar no meu lugar, não quero, entendeu? É difícil, eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, porque depois que você é pobre, eu vim de uma família muito pobre, Zé, entendeu? Eu terminei os estudos agora depois de adulto, entendeu? Para uma cidade pequena, eu ia plantar alho, colher feijão, colher moranga. Então, assim, tive uma infância que meu pai era muito, brigava muito comigo, me batia muito em mim, na minha menina e minha mãe. E uma infância muito, muito, muito triste, entendeu? Só não passava fome, mas na cidade passamos muito frio, entendeu? E a gente teve uma qualidade de vida melhor, né, aqui em Serra Abaixo. E acabando as coisas indo tudo pelas mãos, né? Confiando no homem. E agora estou cheio de dívida, né, sem nada. E a minha vida tá aí, eu tenho que levantar a cabeça agora e tenho que arrumar alguma coisa, seguir o meu sonho de novo, né? Pretendo futuramente, se Deus me permitir mais oportunidade de voltar ao meu ramo de farmácia, pretendo, entendeu? Não sei como, mas Deus vai preparar, eu sei que Deus tem os seus caminhos, como Deus preparou a primeira farmácia para mim, que eu não tinha nada, vai me preparar agora, vai me dar uma segunda chance, porque Deus é da de segunda chance para uma pessoa, né? Muito bem. Cara, que Deus te ajude a recomeçar, te sustente nessa situação aí e levanta a cabeça, né? É como você falou, de repente Deus tem algo maior para você nessa situação, a gente tem que se confortar de alguma forma, né? E que agora esse seu testemunho vai ajudar a blindar outras famílias a não passar a mesma situação com outros criminosos e com o próprio Turato, que certamente deve ter alguém ali que está sustentando ele também, sendo enganado, assim como você e a sua família foram. Obrigado por ter escolhido o nosso canal para contar essa história e Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço a tua atenção, teu tempo. Que isso seja um de alerta para todo mundo aí que está nos ouvindo e vai nos ver, né? Que não deixe de ser enganado, gente. Não confie. Procure saber a pessoa, para quem que você vai ofertar, sua igreja, seu pastor, que seja quem for, o pregador se aproximar de ti, seja itinerante ou não, procure saber a vida dele. Porque tá difícil, tá? As coisas tá difíceis, não dá para confiar em mais ninguém, e cuide da família. A família é algo mais importante e não deixe ninguém abalar a fé de ninguém aí, porque abalou a fé, abala tudo. Verdade. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe.